Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você, chegando para te fazer companhia nesta tarde, tarde de estreia nos cinemas. Nada é por acaso, chega hoje às telonas e a gente não podia deixar passar em branco. Vamos falar sobre esse filme. Estou recebendo aqui hoje o roteirista deste filme com tanta expectativa para o nosso público da Vibe Mundial, Aldemir Loisinger. Falei certo, Aldemir. Falou Bem-vindo. perfeitamente, com sotaque alemão ainda. Com sotaque alemão, Aldemir Loisinger, gente. Ele está em Salvador para a estreia do filme Nada é por Acaso, que é uma adaptação da obra de Zíbia Gasparetto. Não sei se você sabe, Aldemir, a Zíbia fez história aqui na emissora, ela participou com a gente desde o início da programação, e o público e a gente aqui tem um grande carinho por ela e por toda a família, né? Não sei se você sabia dessa informação, por isso que a Sabia? expectativa para o nosso público é grande. É grande. Vamos lá. Chegando hoje aos cinemas, é país todo, Aldemir, me conta. É um bom circuito, são mais de 300 salas no Brasil inteiro, então a- todas as pessoas vão ter chance de ver o filme, pelo menos, mesmo nas cidades um pouco menores, tem assim, pelo menos um, dois cinemas, eu tenho certeza que vai estar passando nada por acaso. É um belo circuito. É um belo circuito mesmo, né? E como eu sempre falo aqui, vamos ao cinema já nesta semana. Temos aí quinta, sexta, sábado e domingo para garantir que o filme continue em cartaz, né? Eu sempre lembro isso para os nossos ouvintes. Vamos falar do filme, Aldemir. Você foi roteirista de Nada é por Acaso. Me fala um pouquinho do enredo do filme e também de como que chegou para você essa função de fazer o roteiro para o cinema. Essa é uma história, como eu entrei no filme, uma história bastante insólita, assim, diferente, porque eu trabalhava na produtora com o produtor, o Tommy, mas eu não estava designado para fazer esse filme. Eu, na época, né, era um roteirista sem créditos, assim, eu ainda não tinha tido um roteiro produzido. Hum, E aí a gente estava procurando, eu junto com ele, estava ajudando, a gente conversava com outros roteiristas, pessoas conhecidas, né, e tudo mais. E foi indo. E na época, a gente tinha sempre, quando registrava o filme na Ancine, a gente mandava um roteiro, que invariavelmente era um roteiro que a gente chamava de roteiro falso, porque antes de filmar a gente trocava pelo roteiro verdadeiro. Não era um roteiro que contava, não era falso, assim, contava, mas sem a arte, realmente. uhum. Era só contando a história. Aí eu fui designado para fazer o roteiro falso. Só quando eu fui fazer o roteiro falso, eu falei assim, cara, eu vou fazer o roteiro da minha vida aqui. Eu vou fazer o roteiro do filme, mesmo que ninguém leia, mesmo que ele não seja filmado. Ah, E aí eu comecei, né, a escrever o roteiro da forma que eu queria, né? E eu sempre gostei muito desse livro. E quem for ver o filme, né, a partir de hoje, e que lê o livro, vai notar que tem uma grande mudança, porque no livro a gente sabe logo o que Marina, a protagonista, fez da vida dela e por que ela carrega uma culpa na vida. uhum. Mas no filme eu troquei. Então você não sabe o que ela fez, você só vai descobrir o que ela fez faltando 5 minutos para acabar o filme. Então foi uma Nossa, grande troca, virou um filme de mistério, né? Um filme que era mais, o livro era um pouco mais um melodrama e virou um filme de mistério. Enfim, já conhecendo isso, voltando à história do roteiro, a gente não conseguiu encontrar ninguém. A gente encontrou umas pessoas, mas ninguém acertava o roteiro, ninguém tinha um tom certo. A gente não estava satisfeito com nenhum deles. E aí, quando já estava o desespero espalhado na produtora, eu falei, galera, lê esse roteiro aqui que eu fiz. Aí todo mundo, no mesmo momento, se apaixonou, é esse o roteiro e vamos fazer o filme. ele não era um roteiro falso. Então, eu brinco, não era um roteiro falso, mas eu Não é. sabia que não era, né? Porque durante a escrita, eu sou espírita, né? Espírito, sou ligado ao espiritismo, sou ligado a Umbanda, eu trabalho num centro que é universalista, né? É o Núcleo Espírita Ramatiz, no Rio, no Recreio dos Bandeirantes. E
Eu sabia que tinha alguma coisa especial ali acontecendo, eu sentia meus arrepios, uma grande emoção muitas vezes. Sabia que tinha alguma coisa ali. Aí continuei trabalhando, terminou. O que as pessoas vão, a partir de hoje, assistir foi o roteiro, basicamente o roteiro que eu escrevi mesmo. É o roteiro que você escreveu. Aí você fez depois algumas adaptações? Ah, sempre, né? A gente tem a consultoria do Cláudio, o próprio diretor sempre muda uma coisa ou outra, mas assim, eu posso dizer que eu acho que a estrutura da história, tudo assim, 95% foi o que eu escrevi. Que Estou bom! feliz. Parabéns! Feliz entrada para o mundo do roteiro. E isso é maravilhoso, né? E você conseguiu acompanhar as gravações? Não muito, porque eles fizeram em Curitiba e demora um pouco. Esse roteiro eu escrevi em 2010. Então, foi filmado em Legal. 2019, né? Porque demora, tem as coisas de dinheiro, né? Por mais que a gente se esforce, né? E terminou que, por exemplo, um outro roteiro que eu escrevi em 2019 saiu antes do que esse. Ah, eu São coisas do imagino. cinema mesmo, super normais. E quem que teve a ideia, da onde surgiu a oportunidade de levar para o cinema esta obra em específico? O produtor, o Tommy, né? O Tomislav Blazik, ele que eu acredito, eu não participei, né? Vou dizer o que eu O que sei, você ele sabe? procurou Dona Zíbia e fizeram, né, uma parceria para colocar obras e a gente pensou em várias. E o Nada Por Acaso eu lembro assim, tenho que dizer isso. Desculpem os outros, mas era a obra que eu defendia, né? Eu sempre defendi, desde o Olha, começo, Nada Por Acaso. pela história? Eu acho a história é muito boa, é muito boa. Me conta um pouquinho dessa história. Olha, vou tentar contar sem dar um spoiler Por grande favor, aqui, né? né? Por favor. Por favor, então eu já fiz um filme de mistérios. Assim eu vou jogar contra mim mesmo, Não, gol não, contra, não. fazer gol contra. Não, não, não. Olha, é um filme de mistério, um filme bastante feminino, né? É um filme onde as personagens principais são realmente as mulheres, os homens são coadjuvantes disso. Tá. E termina tratando de um dos maiores amores que existem no nosso planeta, né, que a gente conhece, ou talvez o amor mais incondicional que exista, que é o amor de uma mãe pelo filho, né? Então, isso está muito no centro da obra e é muito forte, traz muita emoção. Mas a coisa da trama, ela vai mostrar que realmente nada é por acaso, e às vezes a vida, a gente vai por um caminho e acha que é muito errado, e aí você encontra uma explicação para tudo aquilo, né? Então é uma obra que, de forma lírica, de forma dramática, te explica um tanto ou muito sobre a reencarnação. Olha, isso é interessante, né? E quem que está no filme? Os atores são. É direção do Márcio Trigo, fazer aqui as honras do meu amigo Márcio. Giovanna Lancelotti, a Mika Guzluyan, nossa, eu tenho dificuldade com o nome dela. A Mica esteve aqui com a gente. Mika é ótima, É. adoro Mika, a gente sempre conversa. A, a Rafael Cardoso, Werner Schurmann, um outro ator que eu adoro, Fernando Alves Pinto, um grande ator. E tem mais alguns atores, que aí são papéis um pouco menores, mas são feras, que é o pessoal de Curitiba, que é um lugar de grandes e enormes atores. É, Grandes e enormes atores. a gente ouve falar muito do Curitiba tem uma teatro, tradição né? de teatro muito bonita. E dali vem grandes atores para Curitiba. Ah, Curitiba é fantástica, né? que legal. E no centro do roteiro temos a Giovanna Lancelotti e a Mica Guluzian. São as duas É, personagens femininas que se comunicam ali e trazem a história para gente. E o público e elas têm aquele arrasam, né? encontro explosivo, né? Assim, a Marina é a Giovanna Lancelotti e a Maria Eugênia é a Mica. Que lindas, né? E as duas acabam trazendo toda essa emoção
para dentro da tela e para a vida da gente. Você falou do amor. Quais outros valores você destaca que o filme traz para a gente? Acho que muito a amizade. Eu acho que em muitos momentos, assim, acho que um dos temas é a redenção, a capacidade da redenção. E acho que, para mim, pessoalmente, que li, reli, adaptei essa história, o valor da verdade, da gente sempre andar com a verdade liberta, né? Para citar aqui uma frase, eu acho que a verdade é o que vai libertar a personagem principal, né? É a importância da sinceridade, da verdade, de encarar os seus problemas, qualquer que seja ele, né? Com verdade. Eu Com acho que verdade, sempre. sem ilusão, né? Sem a Isso. ilusão. Você O, tocou num ponto fundamental. Fundamental, né? porque a gente idealiza, né? Quando a gente é mais jovem, principalmente, a gente não sabe como vai ser o nosso futuro, a gente idealiza uma série de coisas e muitas vezes essa ilusão, essa vida ilusória acaba ditando as regras. E aí que a gente tem que fazer um contraponto, né? O que eu quero de sonhos e o que eu tenho de realidade. São coisas que a gente não pode Exato, esquecer, né? perfeito. A gente não pode O esquecer. budismo, o budismo, o budismo vai nos falar muito disso, né? Quando ele fala que aqui é o mundo de Maia, né? É um mundo de É, ilusão, é isso é um mesmo. mundo de ilusão. E você, vindo do espiritismo, frequentador da Umbanda, você se deparou com, com novidades por ser esta uma temática espírita? Você trouxe um pouco também do teu dia a dia na hora de fazer o roteiro? Foi mais fácil para você, vamos dizer assim? Eu acho que é mais fácil para quem, como eu, está há muitos anos, né? E Entre idas e vindas, a gente, né, ao longo da vida, a gente para, vai, mas hoje em dia já não, já é uma coisa muito constante na minha vida. Eu até comecei já a dar palestras sobre espiritismo, sobre a Umbanda, então já tem um aprofundamento hoje em dia, que não tinha no passado. Eu acho que a Zíbia, indo para a obra da Zíbia, assim, que eu gosto muito, é que, na verdade, não é realmente uma obra, com todo isso. respeito, uma obra espírita, né? Uhum. É uma obra espiritualista, né? Então, você tem muita facilidade de não estar a, tão preso a uma determinada. Porque, por exemplo, a reencarnação não é, né, uma propriedade de uma religião apenas, né? Uhum. Ela é dividida por inúmeras. No Brasil, você tem o candomblé, o próprio budismo que está aqui, o espiritismo, a Umbanda, que é a única religião realmente que nasce no Brasil, né? Ela tem a Sim. reencarnação também como um dos seus pilares, né? Então, trazer isso tudo sem ter que responder apenas uma religião, aí eu achei uma grande vantagem, até porque o centro que eu trabalho é um centro universalista, um centro de Uhum. Ramatiz, né? Um centro universalista, a gente aceita, né? Quando eu dou palestra, posso falar do que eu quiser, contanto que seja Uhum. moralmente válido, né? Uhum. Que vai ajudar as pessoas. Então, eu acho que a minha experiência nisso, meu pensamento casou muito com o livro da Zíbia, Porque eu está acho, mais assim, que eu amadurecido, acredito. né? Mais É, amadurecido. Me conta um pouquinho como que é fazer um roteiro. Você não vai ensinar aqui, mas quando você pegou o livro, você já tinha lido, pelo que eu entendi, várias vezes. Quando você pegou essa história, falou assim: bom, agora eu tenho uma função aqui e vou me dedicar a ela. Como que foi o seu processo de criação? Porque aí entra não só o entendimento da história, mas também uma escrita, a, a, a estrutura toda, né, de personagens, de localidade. Conta para mim, curiosidade. Estou eu vou curiosa tentar ser o aqui. mais didático possível. Eu dou aula em pós-graduação de cinema, né? Então eu já sou professor de Ah, cinema. então Então tá bom, então tá bom. A gente tem um já tempinho dei aí para você dar uma pitadinha para gente. uma pitadinha disso. Vou procurar ser o mais didático possível. Especificamente no Nada é por Acaso, na verdade, tenho,
na coletiva, a Mica, eu acho que foi quem falou isso. Na verdade, o roteiro é muito fiel ao livro. Ele é muito fiel ao livro. Somente isso. O roteiro, quando eu lia, eu falava, gente, eu não vou. Porque, só para uma coisa importante, eu sempre brinco que vou usar o termo espírita, é um filme espírita. Então, primeiro ele é filme, depois ele é espírita. Ok. Vamos colocar a ordem. Primeiro ele é filme. Primeiro ele tem que entreter, tem que o proselitismo não tem muito lugar, tem que estar tudo dentro dessa história, tem que ser tudo muito orgânico para valer a pena e principalmente, né, para tocar pessoas que ainda não foram tocadas por isso, né, de uma forma de entretenimento, de emoção. Nesse livro especificamente, quando eu fui ler e fui pegando, rapidamente veio na minha cabeça, esse filme começa na página 100 do livro. Não pode Ah, começar na página 1. O filme começa na página 100. porque E aí foi que eu antes. montei. Aí da página 100 eu fui. Isso. Tudo, até a página 100 tinha toda a história da Marina. Aí você já sabia tudo que ela fez. Da página 100 em diante, ela voltando para casa, digamos assim, e aí você entende no filme, você começa a ver que a Marina está mentindo algumas coisas, uns mistérios na vida. 10 minutos de filme, a Marina, você sabe que a Marina está mentindo, ela está mentindo para as pessoas que ela mais ama, ela nada encaixa muito. E aí o mistério está estabelecido nos primeiros 10 minutos de filme. E foi isso. Eu quis fazer um filme de mistério, até para contrabalançar, sem usar de forma pejorativa, o melodrama que os livros espíritas, em geral, da Zíbia carregam. É normal, é um gênero. Está ali muito presente o melodrama. Então, Sim. eu quis equilibrar um pouco e quebrar um pouco esse gênero, surpreender um pouco as pessoas. Acho que eu consegui, desde as primeiras pessoas, o produtor, o Tommy, né, a reação dele foi logo espontânea. Falou, não, isso aqui está muito legal, está diferente, né? Se não for Aí, para fazer diferente, não vale a pena, né? eu acho também, ainda mais um filme que tem a temática espírita, mas que leva todos para o cinema, né? É o que você falou, eu tenho o filme de um lado e o espírita do outro, mas eu preciso levar todo o público ao cinema, e não só os espíritas. Isso, e para algumas pessoas, o que para mim é o espiritismo, é a espiritualidade, para outros é sobrenatural apenas. Né? E Isso. eu respeito também, eu respeito. E Acho que estão perdendo alguma coisa. é verdade. Quando você fala que o filme começa da página 100, os últimos 5 minutos é da página. É o que vai até a página 100? Os últimos Não, cinco. Não, porque tá. aí a gente costuma dizer que roteirista é gerente de informações. Eu vou soltando aos poucos as informações ao longo do filme, para as Ai, pessoas irem na cabeça delas participando e encaixando aquela história, inclusive a história da outra vida da Marina, da vida passada da Marina, aham. para você entender que, que ela fez tudo aquilo, por que Existe é um que ela sente flashback. aquela culpa. Existe um flashback, Existe, então. existem sonhos, né? Existem sonhos. Ah, Existem sonhos. você usou uma linguagem realmente que pode levar a todos ao cinema, né? Você conseguiu alinhar ali, costurar toda a história e unir esses personagens todos através disso. Eu tinha curiosidade de saber como que o roteirista pega um livro que foi best-seller, né, que é até hoje best-seller, e fala: bom, eu vou fazer isso aqui, vou pôr na tela do cinema. Vamos ver o que vai acontecer. E quanto ao figurino, tem figurino de época também? Existiu toda essa Tem preocupação? toda a preocupação. Inclusive, está muito bonito. Assim. A Mica até falou uma coisa interessante, que a parte de época dá vontade de ver mais até. Assim, eu também acho. Quando eu assisti o filme, dá vontade de ver mais. Agora, eu vou fazer um comentário aqui, que é o Ah, seguinte. Normalmente as pessoas não gostam das adaptações. O livro era melhor, né? Aí eu fico hum. pensando o seguinte: é, a gente que faz filme espírita, né? Depois, quando a gente desencarnar, eu tenho que encarar os autores lá também, né? Vai ter, você sabe que isso é um fato à parte.
Pois é, o Lúcio, se o Lúcio não gostar, a Dona Zíbia gostava da adaptação, mas se o Lúcio não gostar, o que é que eu faço, gente? A dona Zíbia chegou a ver a adaptação? Chegou a ver o Chegou a ler, roteiro? chegou a ler. Chegou a ler o É, roteiro? E ela era chegou, extremamente eu acho que chegou, se crítica. não das minhas mãos, mas não, e ela continuou me tratando muito bem, como sempre, que ela era um doce E de pessoa, né? é verdade, ela era bem dedicada a essa leitura, né? Eu imagino que ela deva ter sido até crítica. Ai, que coisa boa saber disso. Já pensou em encontrar com Não, ela? com ela tudo bem, mas continuo com medo do Lúcio. Ô, Lúcio, vamos descobrir. Depois, olha, a gente precisa dar um jeito de chegar essa informação até nós. Me diz uma coisa, está quase acabando o programa, passa bem rápido mesmo. Além destes personagens e destes valores, você tem uma mensagem a mais para dar para os nossos ouvintes em relação a esta grande obra? Porque, assim, eu já estou curiosa para chegar no cinema e ver o que vai acontecer. E eu faço questão de te mandar uma mensagem e falar: o filme é melhor que o livro, ou o livro é melhor que o filme. Meu Deus, São meu obras Deus. diferentes, apesar de ser uma adaptação, eu, como jornalista, vou falar, é uma adaptação, mas quando a gente vê o filme que nós temos, o filme tem 2 horas? Tem 2 horas? 1 hora e meia, 1 hora e 40, eu Olha acho. lá, tem quase 2 horas de filme. E o livro que tem, sei lá, umas 400 páginas, Eu eu acho que é por aí. 350 por aí, eu tenho que analisar, né? Eu sei que o livro vai me trazer muito mais informação, o livro vai me trazer é, valores que de repente eu vou entender agora, ou eu vou entender numa próxima leitura. E o filme também faz isso com a gente, mas são duas obras diferentes, né? Bem diferentes, são bem diferentes, assim, até as prioridades, né? O livro, ele, ele tem todo aquele tempo, como você falou, é uma forma. As prioridades ao escrever um livro são algumas. A gente no roteiro, a nossa, assim, para mim, acho para todos os roteiristas, uma das coisas principais é o roteiro ele tem que funcionar, ele é uma coisa muito de carpintaria, uma coisa muito de estrutura, né? É menos uma coisa da palavra bonita. Até quando eu dou aula, eu falo, gente, quem quiser ser Machado de Assis, Clarice, que eu amo, não é essa sala. Aqui é uma sala muito dura de estrutura, de você ver o que funciona. E se não funcionar, a gente manda embora, né? Quando a gente pega um livro para adaptar, a nossa tentativa sempre é de tirar tudo que não é filme dali, né? E deixar só o que é filme, o que é Isso. visual, o que vai comunicar de uma forma mais rápida, dentro de uma estrutura que é guiada pela emoção, na verdade. No final é a emoção que comanda, mas tudo bem estruturado, para todo mundo entender e ser envolvido por aquilo. Ai, que delícia! Vamos todos ao cinema a partir de hoje. Convido os nossos ouvintes, Aldemir. Olha, gente, o filme está muito bonito. Nas cabines que eu fui, o que a gente mais via eram as pessoas muito emocionadas, eu fui numa cabine, inclusive, muito legal, tinha muitas pessoas, muitos espíritas, lideranças espíritas, pessoas escolhidas, foram convidadas e todos adoraram além do filme, eles falaram isso, como a doutrina da reencarnação, eles eram espíritos e viram ali também a doutrina representada, bem explicada, e sem o proselitismo, sem parar o filme para explicar. Você vai É. na dinâmica, na ação dramática que você vai pegando todas as mensagens. Eu acho que quem for não vai se arrepender. Tem mais um ponto importante. Chequem se os cinemas perto de vocês estão com a promoção. Tem uma promoção de muitos cinemas, o ingresso a R$ 10. É um filme, não é R$ 10 porque o filme é ruim, é R$ 10 porque os próprios exibidores acreditam muito no filme, estão muito satisfeitos com o filme. Por isso esse circuito é um circuito Que de quem bom. acredita, botar mais de 300 salas. Então, é para todo mundo ir para o cinema e poder sair de lá muito feliz, passando 1 hora e 40, assim, tendo uma boa mensagem que a gente tanto precisa, uma mensagem de esperança, de amor, fraternidade, né? É Tudo isso. isso. Que maravilha! Muito obrigada, Aldemir.
Desejo Eu que agradeço. um sucesso incrível para este filme, para esta obra e para todos os seus próximos trabalhos daqui para frente. A porta da rádio está aberta para que a gente possa falar de cinema, de arte e levar esses valores para os nossos ouvintes. Obrigada, viu? O público merece esse presente. Isso é um presente para o público. Acho Eu que, acho também, e né? agradeço super o espaço que você deu esse tempo aqui para a gente poder falar com calma, falar É. de roteiro, falar da Zíbia, falar de espiritualidade, de bons valores. Só tenho super a agradecer, super, super, super. Muito obrigado. Eu que te agradeço a disposição de estar aqui com a gente, para a gente poder bater um papinho e levar essa informação para o nosso ouvinte. Obrigada, viu? Conversei com Aldemir Loisinger. Falei certo? De novo. Falou muito certo. Este nome alemão, Aldemir, sucesso para você e muito obrigada, viu? Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.